No dia de hoje, no trabalho da perícia, nós temos a informação, isso ainda não vai ser divulgado, porque a perícia está em investigação, a polícia está em investigação. Mas a perícia teria levado do apartamento dela um computador, um notebook, enfim, né? Claro que isso tudo vai ser verificado, se é um notebook, buscar por mensagens, e-mails e até pelo contexto mesmo do que pode ter no equipamento. Além disso, um objeto do carro dela, que pode ser aparentemente um tapete ou algo semelhante. Algo do carro dela foi levado para um trabalho da perícia. Se o carro ficou para trás, se não tem sinal de nada, a chave estava lá, o que tem no carro que chamou a atenção da perícia? O computador é óbvio, como o celular também. Não sei se o celular dela já foi encontrado, mas é possível verificar as últimas mensagens para saber se ela estava em contato com alguém. O filho não estava por lá, estava viajando com os amigos. Rapidamente percebeu a situação. E depois o corpo encontrado num lugar que não tem nada a ver no contexto da região dela. Região da Pampulha, onde fica o prédio. O corpo foi encontrado lá em Vespasiano, debaixo de uma ponte. Aliás, nós vamos para esse lugar agora, na reportagem do Vinícius Rangel, que é exatamente onde o corpo foi encontrado. Deixaram o corpo ali e o mais suspeito nessa história é que veio uma ligação de 1h da manhã desse lugar, na verdade alguém, né? Alguém ligou, indicando exatamente onde estava o corpo. Tem um corpo em tal lugar debaixo da ponte, pode ir lá. Não falou que era o corpo dela. Por volta de 1h da madrugada, quando a Polícia Militar recebeu um telefonema. A pessoa que ligou informou que passava aqui pelo bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano, região metropolitana, que teria visto o corpo de uma mulher que estava desaparecida, estava abandonado aqui nessa região. Nós estamos debaixo do viaduto Adson Lima, aqui por cima passa a MG10, importante via da região metropolitana. O espaço, como a gente pode ver, é um local de desova de lixo. Tem muito entulho, tem lixo, pedaços de móveis, enfim. É um espaço utilizado clandestinamente para se jogar esse lixo. Aqui no chão, a gente consegue ver, olha só, muitos pinos semelhantes àqueles que são utilizados para a venda de cocaína. É um local, então, possivelmente, olha só, muitos pinos, onde são armazenadas cocaína e as pessoas que utilizam a droga acabam abandonando isso nesses locais. Quando a polícia chegou aqui, o local estava escuro, não há nenhum tipo de iluminação, não há empresas ou casas próximas, então nós também não temos câmeras de segurança que possam ter registrado essa movimentação. Os militares começaram a fazer buscas aqui pelo local e encontraram atrás dessa pilastra o corpo de uma mulher, confirmaram que se tratava de uma mulher. Ali a gente consegue ver, Birajara vai mostrar pra gente, as luvas que a perícia da Polícia Civil utilizou para fazer todo esse trabalho. Mais tarde, depois, ficou confirmado que se tratava do corpo da professora Soraya, que estava desaparecida. A vítima estava enrolada em um lençol, apenas com a camisa, sem as calças e o indicativo de que havia sido cometido um crime de abuso sexual. O Ribeirão da Mata passa logo ali embaixo. E como esse local não é de fácil acesso para pedestres, há uma suspeita de que, à 1h da manhã, quem disse que passou por aqui e ligou para a polícia, possa ter algum tipo de envolvimento nesse caso. Quem chamou a polícia não passava por aqui, ao que tudo indica, para ir para o trabalho ou indo para casa. É um local que mesmo de dia a gente não vê movimentação de pedestres. Provavelmente quem chamou a polícia à 1h da madrugada sabia que o corpo da professora estava aqui. A Polícia Civil ainda não trouxe detalhes desse caso. Então nós não sabemos, por exemplo, se ela foi morta em algum outro local, ela estava desaparecida desde a sexta-feira, ou se foi morta exatamente aqui. Ao que tudo parece, e as primeiras informações que a gente tem ainda extraoficiais, é de que ela tenha sido morta em outro local e o corpo abandonado aqui. Ao lado do corpo, a polícia encontrou uma armação de um óculos, preta e marrom, que a gente não sabe se eram da professora esses óculos ou de alguém que estava envolvido nesse caso e acabou deixando por aqui. Mas, apesar de poucos detalhes,
A informação que nós temos é que a polícia está próxima de resolver esse caso e provavelmente ainda nesta terça-feira deve trazer detalhes de mais esse crime que choca não só a família, os alunos da professora Soraya, mas todos nós que acompanhamos mais um feminicídio. O que aconteceu e o porquê a professora foi morta é a informação que todos nós queremos saber. Dá o Vinícius ao vivo aqui novamente. Ô Vinícius, sabe assim, a impressão que a gente vai ter em relação ao caso? Não é possível ainda afirmar quem deixou o corpo, se o crime aconteceu lá ou não, você até deixou isso, né, em aberto, porque pode ter acontecido em algum outro lugar e o corpo ser levado para lá ou o crime lá, mas parece que não, foi levado. Sabe que assim, o corpo foi deixado num lugar para ele ser encontrado rapidamente, porque se quisessem ocultar, se tivesse indícios de ocultação do corpo, só pela imagem que você mostrou, e aí eu tô te chamando exatamente para explicar, era só ter descido lá numa área de mata que aí iria ser encontrado? Iria, mas talvez demoraria mais tempo, seria mais difícil, ou alguém passar a perceber. Sabe assim, parece que essa era para encontrar rápido, é a percepção que eu tive, mas enfim, você esteve no local, visualizou essa área toda, já contou na reportagem, mas aquele córrego ali para baixo, aquele matagal do outro lado, demoraria muito mais tempo, né? Se a intenção da pessoa era, vamos dificultar isso aqui. Me parece que não, mas diga lá. Exatamente, Moreira. A primeira coisa que me chamou a atenção na hora que eu cheguei lá foi o fato do Ribeirão da Mata passar bem próximo de onde o corpo estava. Ou seja, né, seria comum, ou a gente está habituado a ver nesses casos, o corpo ser jogado no rio, né, para dificultar a identificação, para acelerar o processo de decomposição, e não foi isso que aconteceu. Ao redor ali do viaduto que passa a MG10, então nós estamos falando de um local que acima é bem movimentado, mas por baixo não, a mata está bem alto, o mato, na verdade, e há um espaço de terra considerável. Então, poderia ter sido aberto, por exemplo, uma cova para enterrar o corpo e ele não ser encontrado. Não foi isso que aconteceu. O outro fato que chama atenção também é esse dela estar enrolada em um lençol. Então, se aparentemente nada foi levado da casa dela, não houve nenhuma briga, nenhuma invasão à residência dela, ela pode ter sido levada para algum outro local de onde saiu esse lençol e que ela foi enrolada depois, né? Então, alguns fatos aí que a polícia deve esclarecer nos próximos dias. De fato, a região ali no bairro Caieiras não tem nada próximo, é bem erma um local utilizado para que as pessoas jogam lixo, né? Às vezes carroceiros, o pessoal joga lixo de forma clandestina, então um espaço ali sem nenhuma condições de pessoas passarem, de ser um local frequentável. E também esse fato de muitos, mas muitos pinos de cocaína mesmo, né, a embalagem apenas, estarem abandonados ali. Então um caso, um local que quem passou e jogou o corpo ali, deixou o corpo ali, já conhecia. Né, sabia que não seria tão fácil, não seria tão difícil de encontrar, mas também não era algo assim, ó, passei ali e vi. Então, esse fato de ter sido chamada a polícia na madrugada, isso é levado em consideração na hora da investigação, sobretudo porque, segundo a ligação e a informação que a gente tem do boletim de ocorrência, é que essa pessoa falou que passou e viu, mas num local completamente escuro, sem iluminação nenhuma, no meio de um mato, então não era algo assim, não estava na beirada da rodovia não. Por aqui, mais parentes, amigos, familiares chegando, colegas de trabalho a todo momento para essa última despedida da professora Soraya, todos muito emocionados. Nós tentamos conversar aqui com algumas pessoas, ainda não conseguimos muitas entrevistas de fato por conta dessa emoção, e a gente entende e sabe disso, né, Moreira? Um momento que choca a comunidade, muitas perguntas sendo feitas, o que levou ao cometimento desse crime, já que todos são unânimes em dizer que a professora não tinha nenhum desafeto, que ela era uma pessoa amigável, que era uma pessoa extremamente preocupada com o próximo, inclusive com os alunos de 7º e 8º ano, que ela dava aula de história há 8 anos nesse colégio, e que agora vem prestar essa homenagem e se despedir da mestre que, segundo eles, na homenagem ensinava não só a história, mas a como ser uma pessoa melhor, com um sorriso, com um abraço, pensando sempre no outro. Então a gente continua acompanhando aqui. Eu não sei se nós temos aí já pronto as entrevistas que nós conseguimos fazer. A equipe da Camila Cambraia chegou aqui um pouquinho antes e gravou algumas entrevistas com algumas pessoas que se dispuseram a falar, colegas de trabalho da professora Soraya, que
ao longo desse tempo conviveram com ela e foram as primeiras que sentiram falta dela, né? Assim que o filho fala, não estou conseguindo falar com minha mãe, liga para uma das colegas, são as colegas de trabalho que se mobilizam, né, nessa busca pela professora. Então, todas muito abaladas, querendo respostas. O que elas falavam aqui é o seguinte: olha, foi com a Soraya, mas a gente se coloca no lugar. Poderia ser com qualquer uma de nós. Então nós precisamos de entender o que aconteceu e queremos justiça por uma mulher trabalhadora que deixou o filho, que agora deixa a comunidade escolar também desamparada e que, segundo elas, vai fazer muita falta, viu, Moreira? Muita falta mesmo pela pessoa exemplar que era. Nós vamos ouvir então um trechinho dessa entrevista que a repórter Camila Cambraia fez com as colegas de trabalho da professora Soraya. Vamos ver. A Soraya, nós começamos a trabalhar juntas no mesmo colégio. Ela foi uma pessoa de referência para mim, de uma inteligência, de uma capacidade muito grande, de uma competência muito grande, uma educadora nata, assim, e uma pessoa extremamente doce, e que se relacionava bem com todos. Isso não é um clichê dizer isso, é de fato o que aconteceu, é de fato o que ela era e o que ela representava para a gente. É incompreensível e é revoltante. Trata-se de um crime que a gente sabe e a gente precisa caracterizar como feminicídio, que ela morreu por ter nascido mulher. Não importa qualquer circunstância, foi isso que nos está engasgado e que está muito pesado para a gente nesse momento. Mas dá vontade de gritar para o mundo inteiro, assim, vamos fazer alguma coisa, né? Porque de alguma forma era uma professora numa sala de aula construindo um futuro melhor, acreditando num cidadão melhor, num homem melhor, né?